aqui? Certamente você já passou por aquela situação onde precisa liberar uma máquina, né? Precisa autorizar a produção das peças em uma determinada máquina, só que o laudo das inspeções de liberação ainda não foram concluídos. Então você não sabe se aquele produto que está sendo liberado está bom ou não. E aí, o que eu faço agora? Libera a produção ou não? Então esse é um tema polêmico que a gente vai estar trazendo aqui hoje para abordar com vocês. Vamos lá! Bom, então de acordo com a ISO 9001, sim, gente, é possível, é permitido sim você liberar a produção das peças sem antes ter o laudo das inspeções referente à liberação daquele setup e tudo mais, né? É muito comum as empresas, muitas vezes, parar o processo produtivo, ou melhor, não deixar o processo produtivo iniciar, porque ainda não tem aqueles ensaios, né? O resultado dos ensaios, os resultados das medições provenientes daquelas peças que a gente tirou da liberação de máquina. Muitas empresas fazem isso. Mas a ISO 9001, ela dá a possibilidade de você liberar um processo produtivo a produzir sem ter esse laudo, tá? Mas cuidado, como eu falei, é um tema bastante polêmico, certamente vai ter muita gente que não vai concordar com o que eu vou explicar aqui agora, né? Mas não tem nada de errado nisso, pode discordar, tá? Por quê? Porque a norma, ela fala assim, olha, você não pode enviar peças para o seu cliente, né? Ou fornecer o produto, o serviço para o seu cliente, sem ter as devidas liberações efetuadas. Neste caso, o que eu estou passando para você é o seguinte, eu não estou dizendo que é permitido enviar a peça ao cliente, o produto ao cliente, sem ter feito as liberações, as inspeções. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode autorizar a produção das peças sem ter ainda o laudo de aprovado dos testes de qualidade daquele produto que está iniciando a produção. É isso que eu estou dizendo, tá? Mas veja, não é tão simples assim, né? Não é simplesmente, olha, vai produzindo aí enquanto o laboratório, lá o pessoal de qualidade está fazendo as inspeções no produto para saber se ele atende a especificação. Não, não é simples assim. Tem uma série de fatores que você precisa considerar antes. Olha só, hein? Tem uma palavrinha aí, ó. Antes da tomada de decisão se libera ou não produzir sem esse laudo, tá? E aí eu vou passar aqui algumas considerações que você precisa analisar, né? Para te ajudar nessa tomada de decisão. Se a sua decisão, depois dessas considerações que eu ainda vou passar, a decisão for, olha, pode produzir sem ter o resultado dos ensaios de laboratório e tudo mais, se a decisão for essa, identifica aquele lote, né? O material precisa estar devidamente identificado, devidamente segregado, para que ele só possa ser enviado para o cliente após o laudo positivo daquelas inspeções, hein? Não vai, pelo amor de Deus, sem ter o laudo de aprovado, mandar as peças para o cliente. Porque se eventualmente o laudo que vier for rejeitado, o produto ruim vai estar na onde? No cliente, aí é tarde, aí você já afetou a satisfação do cliente, vai ter uma série de custos, enfim. Então, se a decisão for sim, segrega bem o produto, identifica o produto lá com uma etiqueta dizendo aguardando resultado do laboratório, aguardando o resultado da inspeção, deixa lá uma etiqueta. Melhor ainda, se possível, aí vai depender muito do seu sistema, né, do seu sistema informatizado, quando uma situação dessa ocorrer, bloqueia esse produto a emissão de nota fiscal, deixa ele condicionado a um laudo, né? Alguém que vai lá no sistema dar um laudo de ok, né? Com base no resultado dos ensaios,
E aí sim, depois deste laudo, né, ok, e aprovado no sistema, o próprio sistema autoriza a emissão de nota fiscal. Caso contrário, não, fica bloqueada a emissão de nota fiscal, tá bom? Então, de novo, pode, mas tem que ter toda uma segurança por detrás disso para que o produto, sem a inspeção, sem o laudo da inspeção, não vá parar no cliente, tá? Então, vamos passar aqui agora as considerações que você deve fazer para tomar a decisão se libera ou não produzir sem ter o laudo das inspeções de liberação de setup e liberação de máquina. Legal? Vamos ver quais são essas considerações. Olha, então vamos aqui fazer 4 considerações que vai te ajudar na análise, que vai te ajudar na tomada de decisão se libera ou não a produzir sem antes ter o ensaio de aprovado lá do laboratório, da qualidade, enfim, né? Quem for o responsável por fazer tal análise. Então veja só, acompanha aqui comigo, ó. Você vai ter que analisar o risco do produto, tá? E aí depois eu vou passar um detalhe, né, quais são esses riscos de produto. Então esse é um fator que você precisa considerar. Históricos de reclamações de cliente, né, o quanto está tendo de reclamação de cliente naquele produto. Até mesmo histórico de reclamações internas, às vezes não está dando problema no cliente, mas está te causando grande transtorno interno. E também o valor agregado do produto, tá? Então eu vou passar aqui separadamente cada uma dessas considerações e o porquê que você precisa analisar para essa tomada de decisão. Lembrando, é polêmico, né? Então tem que ter uma análise bastante robusta, consistente, para que a sua decisão não seja uma decisão equivocada ou uma decisão errada, tá? Então vamos entrar no detalhe de cada um desses fatores. Se você enxergar um outro fator que precisa, na sua visão, ser considerado, legal, ótimo, coloca aí nos comentários. Olha, eu vejo que esse ponto aqui também tem que ser analisado, tem que ser considerado por conta disso, disso e disso. Vamos enriquecer aí o tema, né? Para que ajudem os profissionais quando tiver numa situação dessa e precisar tomar uma decisão se libera ou não a produzir aquela peça, tá? Então vamos lá, vamos avaliar cada um dos itens aqui. Então, a gente pode liberar um produto sem antes ter um laudo de inspeção, né, aprovado, sabendo que aquele produto é um produto de segurança. O que é esse produto de segurança, né? Por isso eu coloquei aqui risco do produto. O produto de segurança é aquele que, se eventualmente apresentar alguma falha durante o uso, durante o consumo, né, ele pode comprometer a integridade física do consumidor, né? Ele pode provocar algum acidente, ele pode eventualmente causar algum tipo de doença, né? Então esse produto, ele tem um risco maior, né? Então talvez, em função dessa criticidade toda do produto, a minha decisão numa situação dessa seja, olha, enquanto não tiver o laudo lá do laboratório, o resultado de aprovado daquelas amostras de preparação de máquina, eu não vou liberar, o processo vai ficar interditado. Uma outra situação que entra nessa questão de risco do produto é aquele produto que tem que atender algum tipo de legislação. E se eventualmente ele apresentar algum tipo de problema, pode ser que aquele problema faça com que a legislação não seja atendida, não seja cumprida. Então isso também pode ser um fator determinante para a minha tomada de decisão. O Edson, mas olha, o produto vai estar devidamente segregado, né, e tudo mais. Legal, a gente entende, tem toda uma sistemática, mas o risco é muito grande. Se eventualmente essa sua sistemática, esse seu controle de segregação, por algum motivo falhar e o laudo que vier posteriormente for de rejeitado, você pode estar colocando no mercado um produto com um problema
que vai colocar em risco a integridade física do consumidor. E isso é muito perigoso. Então, a minha recomendação neste caso aqui é: aguarde o resultado do laudo, né? E nesse caso, para você liberar a produção, tem que ser um laudo, um resultado positivo, dizendo que as amostras de liberação de processo, liberação de máquina, elas estão ok, tá? Então, olhem com carinho para o risco do produto, não vai tomando a decisão do tipo, vai lá e produz e aqui vai estar segregado, leva isso em consideração, tá? Porque senão você pode causar um problema muito grande para o seu negócio, em função de ter impactado ali o consumidor final e o impacto que envolve segurança, né? Que envolve a integridade física, não é uma simples insatisfação. Dependendo do produto, pode colocar em risco a vida da pessoa, né? Então use esse critério aqui para te ajudar na tomada de decisão, tá? Vamos para o próximo, vamos ver qual que seria aí, qual que é o segundo critério que você precisa avaliar. Olha, outra consideração que a gente precisa fazer, né? São os históricos, né? Ou o histórico de reclamações de cliente, né? Imagina que esse produto aqui, eu preciso produzir. E aí tem essa situação, né? Tem que aguardar ou não o laudo do laboratório, né? Das amostras de liberação de máquina. Aí eu busco o meu histórico de reclamação neste produto, né, reclamação do cliente, é um histórico muito alto de devolução, de retorno de garantia. A gente olha lá no site, né, dependendo do produto que eu coloco no mercado, eu pesquiso lá no Reclame Aqui e tem uma infinidade de reclamação do consumidor neste produto. Então, a imagem do produto em si já não é boa, né? E aí, se eu tomo a decisão de produzir sem ter esse laudo e depois vier um laudo de rejeitado, de reprovado, e porventura aquele meu processo todo de identificação de peça suspeita, de aguardando o laudo, se aquilo tiver falhado, vai embarcar para o cliente novamente um produto ruim. Aquelas devoluções vão continuar aumentando, aqueles retornos de garantia aumentando, as reclamações dos consumidores lá no Reclame Aqui aumentando. Então, olhem isso também para te ajudar na tomada de decisão. Se o seu histórico junto ao cliente daquele produto é ruim, não faça a imagem continuar ruim ou piorar, né? Comece aqui a cercar, né? Porque se eventualmente o laudo estiver ruim, você não vai nem produzir uma peça com problema. Você vai entender as causas, né? Que está motivando ali a geração de produto não conforme e vai atuar sobre essas causas, tá? Mas por favor, se o cliente está insatisfeito, não mantenha a insatisfação dele, faça ao contrário. Mude o seu comportamento para quê? Para que a satisfação aumente e não que ela diminua, tá bom? Então olha esse fator aqui também, porque ele pode te ajudar, né? Conversa lá com a equipe e fala, olha gente, vai ter que esperar, porque olha como é que está o índice de reclamação desse produto lá no nosso cliente. Olha o quanto que devolve, olha as reclamações que tem lá no site do Reclame Aqui. Então tudo isso são dados que vai te suportar nessa tomada de decisão. Quando alguém fala assim, mas o Edson tá com muito preciosismo. Fala, não tô com preciosismo não, olha o nosso histórico, olha como é que tá ruim. Será que das outras vezes que chegou ruim no consumidor final, será que não foi porque a gente tinha tomado justamente essa decisão? De repente foi isso, não estou dizendo que é isso, mas pode ser um dos fatores aí, tá? Então considere esse item também de reclamação externa, que é a reclamação lá no cliente. Vamos então ver o terceiro critério que a gente tem que considerar para essa tomada de decisão. Olha aqui, outro fator que vai te ajudar na tomada de decisão para liberação ou não, né? São as reclamações internas, né? Você começa a puxar o seu histórico de problema interno
com aquela peça, com aquele produto e observa um histórico ruim, né? Já teve histórico, por exemplo, como eu coloquei aqui algumas situações hipotéticas, já tem histórico daquela peça com problema afetar as operações subsequentes. E aí as operações subsequentes não conseguem produzir, param a linha, né? Fica todo o processo parado em função daquela peça com problema. Da mesma forma, pode ocasionar quebra de equipamentos em operações subsequentes. Talvez a falha daquela peça num equipamento da operação seguinte pode requerer ali um esforço excessivo do equipamento e ele vai se desgastar numa velocidade maior até vir a quebra. E isso também vai provocar parada de linha, né, linha interna, custo, né, em função da quebra do equipamento, tá? Então, olha, de repente você não está causando nenhum transtorno em função da segurança, não está causando transtorno para o seu cliente, mas você está causando um tremendo de um transtorno para você mesmo, né? É lógico que se a gente for colocar na balança as duas situações anteriores, né, que é risco do produto e reclamações de clientes, históricos de reclamação de cliente, talvez essa seja a mais tranquila, né, para essa tomada de decisão. Talvez essa favoreça um pouco mais o sim, pode produzir sem o laudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Olha se internamente também essa decisão não vai te causar problema, tá? Porque às vezes a gente fala, o cliente a gente já olhou, agora interno estamos dentro de casa e tá tudo certo. Mas dinheiro que você vai perder também, né? Então olhem isso daí com atenção também, tá? Então esse é a terceira consideração que você precisa fazer. E agora a gente vai para a quarta e última consideração para a sua tomada de decisão, tá? Então vamos ver como é que é a quarta situação aí a ser analisada. Olha, considera também o valor agregado do produto. Se você toma a decisão de produzir, né, sem ter o laudo de aprovação da liberação de processo, corre o risco, quando vier o laudo, e se esse laudo vier negativo, ou seja, a peça está ruim, você tenha que jogar aquele produto fora. Talvez não dê nem a opção de retrabalho, aí vai ter que refugar. E esse refugo é custo. Se eu estiver falando de um produto com alto valor agregado, ou seja, um produto caro, você vai estar jogando muito dinheiro fora. Então o risco financeiro é significativo. Então quando a gente coloca esse valor agregado, é numa ótica financeira, né? Qual que é o risco de produzir sem o laudo? E se o laudo vier negativo? Se o laudo vier mostrando que o produto está ruim? Quantos reais, quantos mil reais eu estarei jogando no lixo, né, por conta dessa decisão? Então é muito comum, quando o produto tem um valor agregado significativo, a decisão seja: vamos aguardar o laudo dos ensaios, né, para não correr o risco de jogar um dinheiro significativo no lixo, tá? Então avalie esse ponto do valor também. Aqui é como eu falei, né, comparando entre o critério 1, que é risco do produto, e a reclamação do cliente, pode ser que esse fator ele contribua também para um sim, né? De repente o histórico de rejeição é muito baixo e compensa correr o risco, mas enfim, eu só estou dizendo que você tem que levar esse tipo de situação em consideração para suporte na tomada de decisão, tá? Então, gente, esses são os 4 aí fatores que eu enxergo que você tem que considerar para tomar essa decisão, se libera ou não um produto a produzir sem ter o laudo de aprovação dos ensaios da peça de setup aí, de liberação de máquina, de liberação de processo e tudo mais, tá? Bom, acho que deu para entender, né?
Você pode sim autorizar a produção de peças sem ter o laudo de inspeção das amostras de setup, das amostras de liberação de máquina, liberação de processo. Isso você até pode. O que você não pode é embarcar essas peças para o seu cliente sem ter o laudo de aprovação. Isso não pode. Uma coisa que vocês devem ter observado também, fazendo a análise de risco, né, olhando aquelas 4 considerações que eu recomendo, a probabilidade de ter um sim diminui, né? Porque tem uma série de fatores envolvidos que trazem risco, né, para o cliente e para a organização sempre, né, vai ter, e talvez a decisão seja, vamos aguardar o resultado. Caso contrário, você fez toda essa análise, não tem risco, olha, não tem porquê, libera a produção, deixa produzir e deixa a etiqueta de identificação lá, olha, aguardando o laudo do laboratório, aguardando o resultado da inspeção, e enquanto não tiver esse resultado, o produto não embarca para o cliente. É um risco que você assumiu, mas é um risco baseado em alguma coisa, baseado no histórico, baseado no risco do produto, baseado no valor agregado do produto, baseado no histórico de quanto de problema interno já teve com aquele produto. Então não é, talvez, muitos vão pensar, pô, Edson, mas aí você está abrindo a porteira. Não, não é abrir a porteira. Em algumas situações existem ensaios que são demorados, né, por característica demorada. Aí vai esperar? Onde não precisar de esperar, produz e segrega aquele material, tá? Isso é possível acontecer, tá? Então, coloco isso para você porque de repente você já passou por essa situação, não soube como reagir, né? Como se comportar. Então aí vai essa dica. Se você se deparar com uma situação dessa, propõe isso na empresa onde você trabalha, tá? Então, gente, muito obrigado. Se não concorda, coloca aí seus comentários. Se não concorda com nada disso, por conta daquilo, e tá tudo certo, a gente vai debatendo. Só estou trazendo que a ISO 9001 dá essa possibilidade para você, ok? Então, um abraço, até mais!